Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Bom, você viu aí o assunto anterior e algumas pessoas me mandaram inclusive mensagem aqui pelo WhatsApp, ancião. Como é que eu faço para adquirir esse material que você estava considerando? É o material Grande Nuvem de Testemunhas e você consegue adquirir lá na nossa livraria. Fica até o final que eu vou dar uma dica para você, tá bom? Bom, nós estamos continuando trabalhando com o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Se você já tem esse livro, quer online, quer seja físico, você pode abrir aí na introdução, onde a gente vai trabalhar alguns detalhes interessantes. Muita gente tem gostado desta série, porque tem ajudado a desmistificar algumas coisas que as testemunhas dizem sobre aqueles que saem. Então, muitos livros foram escritos sobre as crenças das testemunhas de Jeová, crenças e histórias que estão envoltas em mitos e numa série de mudanças doutrinárias que não se sustentaram na palavra de Deus, mas eram apenas fruto da interpretação particular das Escrituras. O que acontece? Desde que Charles Taze Russell começou a sua organização religiosa, muitos ataques passaram a acontecer. Isso foi algo normal, aconteceu mesmo. Porque ele começou a inventar tanta besteira, mas tanta besteira, que o pessoal vinha de uma ocasião, vamos dizer assim, pessoas que já liam a Bíblia, pessoas que conheciam a teologia histórica, começaram a ver que não tinha nada de concreto naquilo que Charles Taze Russell ensinava. Então, tinha muita coisa que era mito mesmo. Ele inventou uma história de um trigo milagroso em uma determinada ocasião. Quando ele foi morrer, ele pediu para ser envolto numa toga romana. Ele fez os cálculos da pirâmide, baseados lá na grande pirâmide de Gizé, para chegar a 1914. E muito de tudo isso que Russell inventou, e depois seus sucessores, tiveram que ir desaparecendo. Aí eles diziam que eram as novas luzes. Então, para você que não entende a doutrina das novas luzes, a nova luz ela se dá assim. Você quer ver, por exemplo, eu posso dar uma ilustração para você de como se dá uma nova luz. Imagine, por exemplo, vou pegar aqui aleatoriamente a questão do sangue. Agora nós já temos uma nova luz sobre o sangue, onde as pessoas podem tomar frações. Se você pegar a revista A Sentinela, se eu não me engano, de 1º de março de 1962, que a gente vai ver aqui nesse estudo futuramente, você vai perceber que lá dizia que não podia tomar fração de sangue. Só que a medicina vai evoluindo, tal, não dá para eles também ficarem para trás. Então eles inventaram um jeitinho, dizendo que frações primárias não pode, mas frações secundárias pode. E nós continuamos sem tomar sangue, a mesma coisa. Vocês entenderam? Aí eles dizem que são novas luzes, Então, é envolto em mitos, um monte de coisa. Um mito em particular torna-se a âncora onde as testemunhas inconscientemente se agarraram para sua permanência dentro da organização. Que mito é esse? Eu falo da ideia de uma liderança usada por Deus que merece total obediência. Então, esse é o mito do escravo fiel e discreto. Isso é um mito, sabe? É uma coisa que não é verdade, que eles criaram, repetem várias vezes, fazem com que as pessoas pensem que isso é verdade, e aí as pessoas acabam vivendo dentro desta visão mítica, tá? De que a organização ela é usada por Deus e a sua liderança também é usada por Deus, no caso, o corpo governante, e ele merece total obediência. Inclusive nas novas publicações, se você acompanhar bem, você vai perceber que tem um detalhe muito interessante. Você vai ver que ali eles dizem que mesmo que a pessoa não entenda o que o escravo está falando ou fazendo, a pessoa deve total obediência
ao escravo. E aí, como que esse mito ele se sustenta na cabeça da pessoa? Bem, o mito é, na verdade, uma troca, né, que é feito, porque se você deixar de acreditar na liderança da organização e se você não mais estiver na organização, você vai morrer. Você vai perder a vida eterna. Essa é a ideia. Então, isso aqui é muito legal para você compreender o que segura muita gente dentro da organização. Então, guarde bem isso aí. Se você tiver com o seu livro, aproveita e grifa, né? Nós estamos aí na introdução ainda, né? Então, o mito é de que existe um escravo, existe uma organização, e se você não estiver nela ou desobedecer, você será destruído. Então, faça uma barganha, né? Faça uma troca. Eu tenho que ficar dentro dessa organização para eu ter a vida eterna. Isso é um problema muito sério e grave, porque o único caminho, a verdade e a vida chama-se Jesus. Então não tem outro. Aí, quando você é obrigado a ficar dentro de uma organização, porque se você sair de lá você vai perder a vida eterna, então você está indo totalmente contrário ao que as escrituras ensinam. Então esse é um dos mitos que eu gostaria que vocês já guardassem. E você precisa entender isso. Quando você vai conversar com uma testemunha de Jeová, você precisa compreender isso, porque a cabeça dela pensa assim. Então é necessário, quando isso vai acontecendo, que você destrua o mito na cabeça da pessoa. Assim, como que eu vou destruir o mito na cabeça dela? Bom, uma das maneiras é por continuar assistindo os nossos vídeos, onde você vai aprendendo os argumentos, tá? Para você poder ajudar essa pessoa a sair do controle mental, tá bom? Mais recentemente, tem se desenvolvido outro mito ainda mais pernicioso e perigoso por parte da liderança. Aqueles que decidem investigar o passado da organização, desvendando seus mitos e mentiras, passam a ser chamados de apóstatas. Olha aí um outro mito que foi criado. Quando você começa a estudar o passado da organização, quando você descobre que as novas luzes, na verdade, nunca existiram, mas foram mudanças, porque as épocas mudaram, aí você agora é chamado de apóstolo. Este é um outro mito, entende? Isso corresponde a uma pessoa completamente execrável, filho do diabo, e que deve ser evitado a ponto de ser excluído de todo relacionamento, inclusive do relacionamento familiar. Né? Então, notem como a organização ela cria as narrativas, coloca tais narrativas na cabeça da pessoa e a pessoa pensa que aquilo é verdade pela questão da repetição. Vai repetindo, 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 repetindo e a pessoa vai achando que aquilo ali é uma verdade, né? Olha só que coisa interessante. Vejam onde eles entram. Olhe só. Recentemente, através do seu canal de comunicação, a revista Sentinela, a liderança da organização escreveu sobre esse assunto. Ela disse, aqui na revista Sentinela, o estudo 4 de 2017. Tá aí, você pode dar um clique que você vai na revista, se você estiver aí com o seu aparelho celular ou no computador, ou se for no livro, basta você colocar o QR Code, que você vai lá também. Olha só o que eles escreveram. Alguns cristãos decidem se separar em algumas situações extremas.
Por exemplo, quando o marido ou a esposa está convencido de que a sua amizade com Jeová corre sério risco por continuar casado com alguém que é violento ou apóstata. Notem como eles fazem o momento da lavagem cerebral. Eles relacionam alguém que discorda do pensamento deles, eles dizem ser o apóstata, com o alguém violento. E colocam que uma pessoa pode separar-se dentro desta visão se aquele que agora, abre aspas, é o apóstata, estiver morando dentro de casa. Olha que coisa interessante, não é? Ancião, puxa, eu não sabia de nada disso. Então vamos lá. Está aí a revista Sentinela, estudo 4 de 2017, página 7 e 8, parágrafo 16. Tá bom? Pode ir lá, pode dar uma olhadinha, pode verificar, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar com o que a gente está falando. Tá? Ancião, como que eu faço para adquirir esse material? Eu estou vendo você ler, estou vendo você comentar, mas eu não tenho esse material. Então você pode adquirir esse material na nossa livraria, tá? Livraria Edson Reis, edsonreis.com. Eu vou pedir para o Valdeci rodar a vinheta e aí você já dá uma olhadinha, tá bom? Deus abençoe vocês, a gente volta com outro assunto.